Nessa aula eu vou ensinar a pintar uma banqueta. Já está começada, como você pode ver aqui, é uma banqueta que tem o assento assim redondo, né? E ela é feita de MDF nessa parte e aqui embaixo pinos. O pinos geralmente ele vem cheio de furinho, principalmente quando eles colocam os preguinhos, às vezes tem os detalhe de nó, né? O próprio nó da madeira. Antes de mais nada, eu tive que passar uma massa textura. A massa textura, ela tem que ser própria assim para esse tipo de trabalho. Essa massa ela é muito boa no MDF, porque ela é uma massa dura que ela não trinca. Então, esse trabalho é bem fácil de fazer, bem simples. Você vai pegar uma espátula, que pode ser de metal ou pode ser de plástico, tanto faz, e vai cobrir as imperfeições da madeira. Depois disso, deixa secar. Essa massa você até pode secar com secador ou soprador. Aí você vai corrigir todos aqueles buraquinhos que aparecem. O macetinho é você primeiro passar o selador. Aqui ó, eu usei Super Base para artesanato. Eu adoro a Super Base. Existe só a base para artesanato e existe a Super Base. A Super Base é mais branquinha e tem mais poder, é mais concentrada. Mas você pode usar também a base. Então, quando eu passo a base branca, aparecem todos os defeitos da madeira, principalmente do pinos, né? No MDF não vai ter. Então, você depois se seca e antes de lixar, você pode corrigir tudo com a textura, que é uma massa poderosa e também é branquinha. Depois que deixa secar, de preferência de um dia para o outro, porque aí o resultado vai ser bem melhor. A massa está firme, está dura e você tem que dar uma lixada. Eu usei uma lixadeira elétrica que é bem mais fácil. Aqui a lixa que usei é a 180. A 180 ela não é tão grossa, né? Ela não é tão assim, sabe, granulada e também não é fina, porque precisa ser uma lixa potente para a gente poder alisar bem a peça. Mas mesmo assim que você use uma lixa, nos cantinhos, em alguns cantinhos, a lixadeira não entra. Então você vai trabalhar com um pedacinho na mão mesmo e caprichar nos cantinhos, certo? E depois você pode até usar uma lixa mais fina se você quiser deixar assim mais suave, mais macio. E assim foi como eu preparei a minha banqueta. A ideia é fazer uma decoração bem bacana com esse papel aqui, ó. Eu gostei muito desse papel. Eu achei aqui na loja, na Dayara. Olha que bacana. Você vê um brilho aí? Ele é meio plastificado. Ele tem um verniz poderoso em cima. Tem duas cores. Ele é estampado de um lado e ele é uma cor, só uma cor atrás, que no caso seria um pink, né? Quase bordô. Então a ideia é fazer a banqueta com esse papel, que é um papel bem encorpado, tem uma gramatura boa, que vai suportar bem, né? Por ser uma banqueta, as pessoas vão sentar aqui em cima, então tem que ser um papel que aguente esse trabalho. E a ideia é trabalhar com essas cores do papel, combinando aqui, usando as tintas conforme a cor do papel. Então eu escolhi exatamente as cores que estão no papel. Se quer anotar aí, eu vou te explicar. Aqui eu tenho o verde, que é o alface. Alface vai combinar com o tonzinho de verde. Também o violeta. E nesse tom aqui, eu não quis pôr laranja, porque achei muito cheguei. Então eu peguei o mostarda e, lógico, a laca rosa faz o tonzinho aqui do meio pink, né? Meio laca, meio pink. Bom, então, o primeiro passo é você preparar a superfície, tirando as imperfeições e selando, lixar. E agora, antes de colar o papel, eu vou pintar. O que eu pensei? Vou fazer uma perna de cada cor, para ficar assim, bem legal, bem diferente, bem moderno. Para facilitar o meu trabalho, eu vou colocar a tinta
aqui no pratinho, pode ser de isopor, e vou usar um pincel largo, um largo e bem macio, que vai direto, não é? E posso também usar um rolinho de espuma para alisar a tinta. Então, vou pintar uma perna de cada cor, começando aqui com o laca rosa. Olha que cor linda! Cada perna tem 4 lados, certo? Isso dá um trabalhinho, então vamos caprichar. Vou pintar todos os 4 lados e daí eu já volto. Agora já estou na segunda cor. Já passei o laca rosa e agora estou trabalhando com mostarda. 2 demãos, 2 camadinhas de tinta da laca rosa foi suficiente para cobrir bem a madeira, porque o fundo branco está no capricho. Essa é a diferença que faz o selador, né? A super base. Então, você tem que pensar nisso. Às vezes ela é um pouquinho mais cara, mas o rendimento dela é maior, então você acaba economizando, né? Olha só, eu apliquei também dentro, lá no fundo do banco. Sabe por quê? Porque eu sou bem perfeccionista. Eu gosto tudo bem acabadinho, bem arrematadinho, até na parte do pé aqui. Agora eu tô passando mostarda. Você notou que eu acabei escolhendo 2 cores quentes e 2 cores frias. Isso vai dar um equilíbrio ao trabalho, vai deixar assim harmonioso. Tem que pensar nisso também. Você sabe que existem as cores frias, né? Que são o lilás, o verde, o azul, e as cores quentes, o vermelho, o laranja, o amarelo. Então, tem que combinar para dar um equilíbrio bacana. E aí, eu deixei as 2 cores quentes, vão ficar assim, e as 2 frias ao contrário. Então, vamos continuar. Vou terminar de aplicar essa camadinha, vou secar o mostarda e vou aplicar mais uma camada. O mostarda, por ser uma cor mais clara, eu preciso aplicar 3 camadas. Então, vamos secar para ver. Então, olha, acabei passando o verde e o lilás. E realmente eu precisei passar 3 camadas do mostarda para ter uma cobertura bem bacana. Porque o mostarda tem bastante pigmento amarelo. E o amarelo, geralmente o pigmento amarelo, ele é bem transparente. Então, por isso que você vê que o amarelo sempre precisa do fundo branco caprichado, quando você vai pintar um MDF, certo? Um artesanato, uma caixinha, um banco, tanto faz. Então, pensa nisso. Os pigmentos têm essa variação, então você tem que saber. O amarelo é um deles que tem transparência, então você precisa dar mais camadas. Não tem como, não faz um milagre, certo? Bom, acho que já terminei aqui. Dá uma olhada. Como falei para você, eu pintei lá dentro com o rosa, aqui o mostarda, o alface e o violeta. E aproveitei, fiz aqui essas tabuinhas também violeta. Por quê? Porque eu acho que o violeta é a cor mais escura, que vai sujar menos. Porque acaba manuseando, acaba pondo o pezinho aqui em cima, né? Então, o violeta vai aguentar mais. Olha aí, não fiz o tampo aqui, a parte de cima, o assento, porque aqui vai o papel, então não há necessidade de pintar. Só caprichei nas bordas, né? Até ultrapassei um pouquinho para fazer o corte legal aqui do papel. Então, você está notando também que aqui eu deixei em branco. Então, estou pensando... Quero ver na hora de colar o papel aqui, se sobra uma tira do mesmo papel para fazer um enfeite aqui embaixo, que eu acho que vai ficar bem bacana. Outra coisa, você notou que eu usei esses frasquinhos aqui pequenos? Esses frascos têm 37 ml, só 37 ml de tinta. E acredite, eu usei um pouquinho mais da metade, ainda sobrou tinta. Para você ver como o rendimento dessa tinta acrílica, que é maravilhosa. Então, ainda posso, talvez, pintar mais um banco. E também nem usei o rolinho, só usei um pincel largo, exatamente, e nem usei o rolinho, que não foi necessário. O meu pincel aqui é um pincel especial.
É um pincel de cerdas macias, largo, número 22. Esse pincel faz parte da coleção de pincéis da Yara. Esse é o 200/22. Ele tá molhadinho, que eu acabei de lavar, mas ele tem cerdas macias e você vai encontrar ele desde o 0 até o 24. Dá uma olhada, vale a pena. Esse é o 22, um pincel maravilhoso. Agora vamos continuar, né, com o papel. Como que eu vou fazer? Eu vou virar o papel assim, ao contrário. Vou virar o meu banco em cima, dar um aproveitamento o máximo possível, né, no papel. Então, vou pôr o banco bem no cantinho aqui, vai sobrar todo esse pedaço aí. E vou riscar com lápis. Exatamente, para sair o tamanho certinho do papel. Ó. E depois cortar com a tesoura. Olha, fiz aí a circunferência. Não tá ficando charme esse banco? Tá ficando bem legal. E agora vamos cortar bem em cima do lápis. Olha, viu que legal? E sobrou, realmente ainda sobrou aqui para eu fazer as tiras, ó. Tá? Vou fazer direitinho, são 2 pedaços. Bom, primeiro vamos colar o tampo aqui, a parte de cima. Olha que legal que ficou. Viu? Que charme! Agora vamos colar. Então, para fazer a colagem desse papel tão encorpado, vou trabalhar com a goma flex. Minha goma flex já está no finzinho. Quando você for usar a goma flex, sempre dá uma agitada antes, porque ela decanta. E a cola fica mais no fundo, então dá uma agitadinha. Nesse caso, vou usar um pincel de cerdas, que são mais duras, né? Mas não preciso ter um pincel macio aqui, porque para espalhar melhor a cola. Já vou pôr a cola direto aqui, ó. Aí já é mais fácil. Espalha bem a goma. A goma flex, ela cola e ela impermeabiliza. Ela deixa e não deixa plastificado, que fica um visual bonito. Quando eu trabalho com tecido para colar assim, eu posso passar por baixo e depois por cima do tecido. Mas quando eu colo papel mais encorpado como esse, só mesmo uma boa camada de goma flex. Você viu que o papel já é meio plastificado, né? Vou pôr mais um pouquinho aqui. Ela é encorpada assim. Ela parece cola branca, mas ela é muito mais que cola branca. Se você usar, você vai sentir a diferença. Valorize o seu trabalho, valorize, vale a pena. Ó, puxar um pouco de lá para pôr para cá, não deixa falhado, não deixa sem. Aqui é importante que fique bem colado. Então vamos caprichar em todos os cantinhos. E agora é só colocar o papel. Como eu já cortei na medida certa, não tem segredo nenhum. É só colocar e alisar. Vou fazer isso também naquelas tiras ali embaixo. Tirar a medida, cortar e colar com goma flex. E aí, meus amigos, minhas amigas, terminei o banco e ainda sentei nele. Olha, que charme que ficou. Mas ainda, para falar bem a verdade, não finalizei totalmente. Mas a primeira parte, quer dizer, só falta uma coisinha. Passar o selador de acabamento. Mas para fazer isso, eu preciso de 24 horas, só amanhã. Por quê? Porque a goma flex, ela vai ficar impermeabilizada
em 24 horas. Então o meu papel vai ficar super resistente. Olha que graça que ficou. Olha o charme da tira aqui embaixo, todos os lados. Mas tem uns macetinhos que eu quero te passar. Quando você for fazer a tira, você não vai fazer uma tira única, você vai fazer pedaços. Porque essas ripas de madeira, elas mudam de medida. Às vezes tem 4,9, às vezes tem 5 centímetros. Então, para não ter problema, você faz cada pedaço e usa aquela lixinha de pé. A lixinha de pé faz um arremate bonitinho. E depois é só dar os retoques finais. Quando você vai fazer esse trabalho, você acaba sujando o violeta, sujando o amarelo. Então, você pega um pincelzinho e retoca. Agora, para finalizar, selador de acabamento. Pincel largo, macio e esse líquido branquinho que fica transparente e protege o meu trabalho. Gostou? Se você gostou, compartilhe. E se você quiser todo esse material, é só você mandar mensagem para o WhatsApp da loja. Anote aí, 41 98452 2424.